Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do nosso ciclo básico, em que hoje nós vamos falar sobre ações brasileiras. Então, é muito importante a gente entender que os grandes investidores, aqueles que acumularam patrimônio relevante, eles se mantêm alocados durante o ano, durante o decorrer dos anos. Um, por conta da rentabilidade e dois, por conta da proteção da inflação, né? Aquela que deteriora o poder de compra do nosso dinheiro. Então é muito importante a gente ter visão de dono. Tá? Aqui é o principal ponto. E trazendo a perspectiva norte-americana, né, partindo da premissa que lá é o futuro e nós estamos caminhando para lá, né, para o futuro, mais de 50% da população norte-americana investe no mercado acionário. Eles pegam o dinheiro que eles acumulam da poupança, ali, o que sobra, e investem em atividades produtivas, em atividades que geram valor de fato. Em contrapartida, aqui no Brasil, mais ou menos 1% da população investe na bolsa. Então, é muito pouco ainda, muito pouco. E eu imagino que o futuro é basicamente a maior parte das pessoas investirem sim em atividade produtiva, em algo que gera valor de fato. Porque uma empresa nada mais faz do que melhorar a qualidade de vida das pessoas, solucionar um problema, aumentar o conforto. Então, é muito importante a gente se associar a bons negócios, entendendo que a empresa ela é um órgão vivo, que tem ali dentro pessoas, departamento comercial, marketing, operacional, processos, vendas. Então, tudo isso a gente vai ter que estar sempre analisando para entender como se faz a geração de valor desse negócio. E é importantíssimo não enxergar essa empresa como um papel, né? Entender que aquele ticker que está lá, que sobe e desce, que existe aquela volatilidade, nada mais é do que um negócio ali por trás. Que você, como acionista, como sócio minoritário, você vai ter uma participação daquela empresa. Então, para esse processo, o autoconhecimento nosso é fundamental. Eu enxergar, eu entender como eu enxergo, como eu interpreto as situações, essa volatilidade, para não entrar nem no pânico quando o mercado estiver em queda, depressivo, ou também não ficar eufórico, quando tudo estiver subindo e eu querer entrar mais do que eu consigo, do que eu dou conta, da minha experiência. Então, esse processo de olhar para dentro é fundamental, a gente se entender, se conhecer, para evitar tanto o pânico quanto a euforia. Tá? Então, o que são ações? Uma ação nada mais é do que um pedaço de uma empresa. Você vai ter lá uma pequena participação daquele negócio como um todo. Então, as empresas existem para solucionar problemas da população ou melhorar o conforto, aumentar o bem-estar, melhorar o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, seja na saúde, na infraestrutura, no transporte, na educação. Uma empresa ela existe ou para solucionar um problema ou para melhorar o bem-estar da população. Então você vai ter empresas de energia, saneamento, bancos, alimento, vestuário, medicamentos, todo tipo de empresa. Em mercados mais avançados, como o próprio Estados Unidos, você tem empresas de N setores diferentes, porque o capitalismo ele vai evoluindo. E à medida que o mercado acionário vai evoluindo, as empresas vão abrindo capital, você vai tendo novos setores, tendo a oportunidade de investir em negócios diferentes, tecnologia, enfim. Então, as empresas, elas necessitam financiamento. A empresa, basicamente, ela cresce ou com recurso do próprio dono, seja do próprio acionista, quem fundou a empresa, ou ela vai necessitar de financiamento bancário, ou ela vai no mercado e abre o capital. Então, os donos, eles vão e abrem uma parte do capital da empresa para que investidores, como você, como eu, possam ir lá e participar daquele negócio. Tá? Então, as ações, elas nada mais são do que a participação proporcional em um determinado negócio. Então, a geração de valor pro acionista, para nós que estamos colocando dinheiro naquela empresa, seja via IPO ou no mercado secundário, de alguma pessoa que já tem aquela empresa e quer me vender, aquela empresa vai gerar valor para mim de várias formas, seja via dividendos, juros sobre capital próprio, seja via bonificações, aquisições que a empresa faz, valorização, recompras. Então existem várias formas de nós, acionistas minoritários, incorporarmos a geração de valor dessa empresa, né, ou dessa ação. Então existem alguns tipos de ações, que aqui eu só vou explicar de um conceito bem básico, em aulas para os meus alunos, eu acabo esmiuçando isso,
de uma forma um pouco mais aprofundada. Inclusive na aula sobre governança a gente fala de uma forma um pouco mais profunda, mas basicamente aqui para você entender é que existem três tipos de ações. As ordinárias, que são o final 3, em que o dono, você tem as mesmas ações dos donos, dos controladores da empresa, ela tem direito a voto, tem algumas questões, mas o principal ponto é, eu estou me associando com a mesma ação do controlador da empresa, do dono de fato. O segundo tipo são ações preferenciais, que é o final 4, 5 e 6, que elas têm preferência nos dividendos, mas você não é sócio de fato. Tá? Então tem a questão do tag along. Quem quiser aprofundar um pouco mais, eu recomendo ir lá na aula de governança, que ali eu explico um pouco melhor, em detalhes, como que funciona essa questão dos tipos de ações. E o último são as final 11, que são as units, que basicamente é um pacote de empresas, de ações, em que você tem ali ações ordinárias, ações preferenciais, às vezes 2-1, 2 ordinárias com uma preferencial, ou 3 ordinárias com uma preferencial. Então, os aspectos operacionais, como que você investe propriamente numa ação? Você tem que abrir conta numa corretora, que hoje em dia tem bancos, as próprias corretoras, é muito fácil, muito seguro, tem toda uma regulação por trás. Tá? Então, dos últimos anos, isso facilitou demais o acesso ao mercado que gera produtividade de fato para o país, né? Nós nos associarmos a boas empresas e com um custo muito baixo. Esse, para mim, é um dos grandes pontos do porquê eu sou um grande entusiasta do setor de ações, né, dos ativos de ações propriamente ditos, porque hoje em dia, taxa de corretagem, dificilmente alguma corretora vai te cobrar. Então, você tem as opções de abre conta na corretora, você vai comprar ali uma ação, você vai pagar taxa de liquidação e os emolumentos, basicamente. Então, para um investimento, por exemplo, de 10 mil reais que você for fazer, você vai pagar 2 reais de liquidação, que isso vai lá para a B3, para a bolsa mesmo de valores, e um real, menos de um real, em torno de 50 centavos a um real, você vai pagar de imposto, de emolumentos, que é o que vai ali para o governo. Então, o custo de fricção para você investir 10 mil reais é de basicamente ali 2, 3 reais no máximo. É uma fricção muito baixa. Então, para mim, esse é um dos grandes diferenciais de você investir em ações. Então, dando um exemplo aqui, se você coloca 300 mil reais em ações, é claro que a gente não vai investir um valor desse todo de uma vez, geralmente a gente entra aos pouquinhos, com gestão de risco, asset allocation, mas esse é um ponto para a gente falar em outras aulas. Mas você colocando 300 mil reais em ações, você vai colocar de fricção, perder esse valor, em média, 50 reais. Ao passo que se você comprar um imóvel, por exemplo, aqui em Santa Catarina, que é onde eu moro, você vai ter quase 10%, porque tira corretagem, cartório, imposto, ITBI, vai colocando ali um monte de taxinhas, você toma 10% na cabeça. Então um imóvel que você pagou 300 reais, na verdade o que você tem ali nele agora é 270, 275, algo em torno disso. Então, para mim, esse é um dos grandes diferenciais do mercado acionário, de entrar propriamente em ações. Tá? Então, a tributação, ela basicamente, os dividendos eles são isentos, porque a empresa já pagou o imposto. Então, existe rumores, a gente está gravando essa aula no começo de outubro de 2025, de que pro ano que vem vai ser taxado os dividendos, mas eu não falo sobre boatos. Né? A hora que for aprovado no Congresso, no Senado, passar todo o trâmite e for validado a partir do ano que vem, aí a gente conversa. Mas enquanto é boato, especulação, eu não entro nesse mérito. Então, até hoje, os dividendos eles são isentos. Você tem uma isenção também de venda de ações de até 20 mil no mês. E você tem também, caso esse valor ultrapasse mais de 20 mil, você teria que pagar ali 15% sobre o lucro, sobre o ganho de capital que você teve. Tá? Então, é muito tranquilo. Tá? Na minha visão, os riscos. Basicamente, você tem um risco de mercado, que é ali a questão da volatilidade, que faz parte, né, do processo, mas você só coloca em ações dinheiro que não tem prazo, isso é muito importante de entender, e o risco da falta de conhecimento mesmo, propriamente dito, que você não entende, você vai comprar sem estratégia, sem critério, você não vai manter a consistência nos aportes. Então, na minha visão, esses são os principais riscos. E como evitar problemas? Basicamente, a gente vai dar preferência a empresas com qualidade, tá? Então, com lucros consistentes, crescentes, que tenham diferenciais competitivos. Eu vou ter a visão de sócio, né, de longo prazo mesmo, eu quero me associar a boas empresas, colocar ganhos novamente em compounding. Eu vou reinvestindo e aportando mais para ter aquela bola de neve no longo prazo.
Então, sem giro, sem ficar trocando ativos, agora é a hora disso, agora é a hora daquilo, vaca leiteira, agora está dando dividendo. Então, não. A gente vai se associar a boas empresas e manter essa estratégia enquanto elas forem boas. E como que a gente basicamente entende, né, qual que é a visão de qualidade? Primeiro, lucro. Se você tem uma empresa que tem lucros crescentes, subentende-se que ela tem qualidade. Né, alguns exemplos aqui do Brasil, você tem o Itaú, tem a WEG. Né, inovação também, né, a capacidade de inovar e ou se adaptar a tendências de mercado. Você pega, por exemplo, de energias, com energias renováveis, a própria Engie, que veio aos pouquinhos fazendo a venda de ativos como termoelétricas. Então seriam alguns exemplos, tanto de lucros quanto a empresas que se adaptam e inovam no longo prazo. Também tem a questão de crescimento. Uma empresa que ela tem estratégia, ela tem visão de longo prazo, ela sabe para onde ela está indo, ela consegue ter esse diferencial competitivo. Então você pega, por exemplo, a Suzano, que hoje ela tem 1% da receita dela em pesquisa florestal, em desenvolvimento, né, de fibras sustentáveis. Então essa é a capacidade da empresa se perpetuar no longo prazo. Tá? Então, bancos fintechs como a XP, Nubank. Então você tem alguns exemplos de empresas que contratam bem, têm bom share, seguem inovando, aumentando a venda, aumentando o lucro. Então tudo isso faz parte de um conglomerado em que nós vamos escolher boas ações, sentar em cima delas e nos perpetuar no longo prazo. Entendendo, lembrando sempre da visão de dono, eu tenho um pedaço da empresa, então, obviamente, eu sou sócio, eu vou cuidar daquele ativo, como se fosse uma semente mesmo, plantando semente e aumentando o jardim até virar uma floresta. Então é fundamental a gente entender que os grandes ganhos, eles não estão na compra e nem na venda, mas sim na espera em bons ativos, se manter alocado em qualidade. Então, para a construção de grandes patrimônios, é preciso antes preparar o terreno. E se você gostou dessa aula, já curte aqui, deixa o like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e conte comigo. Até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau!